12 horas e 29 minutos em clima de folia, mas vamos falar de coisa séria agora. A norma regulamentadora número 1, NR1, passou por mudanças significativas com a publicação da portaria MTE número 1419/2024, trazendo novas diretrizes para a gestão de segurança e saúde no trabalho no Brasil. A partir de maio de 2025, empresas precisarão adaptar suas práticas, especialmente com a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. Neste sentido, vamos explorar as principais alterações da norma, como elas influenciam a identificação e controle de riscos e quais são as novas responsabilidades de empregadores e trabalhadores e como as empresas aí devem se preparar para cumprir as exigências dentro do prazo. Além disso, discutiremos também as possíveis consequências para aquelas que não se adequarem às mudanças. Para isso, recebo agora no JC o Guilherme Caldas, sócio aí, administrador da Ideal Assessorias. Guilherme, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Aí, véspera de carnaval, tirar esse tempinho para estar aqui com a gente. Boa tarde, Claudinho, eu te agradeço aí o convite. Tanto seu quanto a receptividade e o carinho aqui da equipe da JC. Boa tarde a você e boa tarde a todos também os telespectadores. O povo aqui é um pouquinho animado, Guilherme, como você percebeu aí um pouco. Muito bem, Guilherme, quais são aí as principais alterações introduzidas na norma regulamentadora número 1, né, NR1, pela portaria MTE 1419/2024 e como elas impactarão aí a gestão de segurança e saúde no trabalho a partir de maio de 2025? Então, meu amigo, as normas regulamentadoras, não só a NR1, elas já vêm aí de 2020, 2021 para cá, sofrendo por uma série de reformulações e um processo de modernização. A gente teve aí NR5, sofreu alterações com a CIPA, incluindo temas de assédio sexual e moral. A gente tem mudanças na NR9 em relação a PPRA e análise de riscos ambientais. E recentemente a gente teve uma série de alterações na NR1. A gente atualmente tem o PGR na NR1, Programa de Gerenciamento de Riscos, que substituiu o antigo PPRA, e a instituição do GRO, o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Através dele, agora, os empregadores são obrigados, né, de maneira normativa e taxativa, a gerenciar todos os seus riscos ocupacionais, ao invés de ter lá aquele documentinho de gaveta que ficava ali para entregar para o fiscal. Então, foi instituído o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e mais recente, né, citando essa portaria de 2024, a partir de maio, entra em vigência, apesar de a portaria ter sido publicada no ano passado, a partir de maio, todos os riscos psicossociais deverão também compor o seu gerenciamento de riscos ocupacionais. Muito bem. De que maneira a inclusão dos riscos, né, psicossociais no que gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, afetará aí as práticas de identificação e controle de riscos nas empresas brasileiras? Eu acho que é um avanço muito grande nós termos agora os riscos psicossociais de maneira formal, como exigência legal. Existe uma pesquisa que diz que em 2023, mais de 80% das empresas colocaram algum atestado referente à saúde mental, seja ele por estresse, por burnout, e a revisão que a gente teve recentemente na norma, ela impacta diretamente a isso, onde eu forço de maneira legal o empregador a cuidar não só da segurança física, mas da saúde mental de todos os seus trabalhadores. Então, riscos como estresse, como o risco de burnout, risco de pressão excessiva, carga e demanda excessiva, assédio moral, sexual, todos esses itens agora eles devem pautar sim a sua análise e o seu gerenciamento de riscos. Então, acho que foi um avanço muito grande a atualização da norma. Muito bem, atualizar é sempre importante, necessário, né, gente? E quais são as responsabilidades específicas dos empregadores e dos trabalhadores, né, também, diante das novas exigências da NR1, especialmente no que tange aí a saúde mental e ao bem-estar no ambiente de trabalho, Guilherme? A norma é bastante clara quanto ao papel do empregador, em que o empregador é responsável por todo o gerenciamento de riscos. O que isso quer dizer na prática, né? Desde a identificação, identificar um risco existente, e aí pensando em risco físico, químico e biológicos, pensando em acidentes ergonômicos, que entraram depois, e agora nos riscos psicossociais, o empregador ele é responsável por toda essa identificação.
por fazer a análise de risco. A análise de risco contempla se esse risco é baixo, médio, alto, qual que seria a severidade, qual seria o possível impacto, seja ele trabalhista, seja ele para o meu trabalhador. Todo esse papel de identificação e análise de risco é dele. Não só isso, mas o principal que seja controlar e mitigar esses riscos, né? Controlar, num exemplo muito prático, né? Um risco físico de ruído, por exemplo, eu consigo controlar através de um protetor auditivo, eu consigo mitigar tirando aquele equipamento que gera ruído e eu consigo colocar a saúde dos meus trabalhadores em monitoramento. Nesse caso, por exemplo, fazendo audiometria periodicamente para entender se houve de fato uma perda auditiva ou não. Então, o empregador tem papel claro de identificar, mitigar e controlar todos esses riscos. E o trabalhador de sim seguir as orientações. Então, se eu recebo um EPI, eu sou obrigado a utilizá-lo. Se o meu empregador solicita um exame periódico, eu sou obrigado a fazê-lo. E seja por participação via CIPA ou participação direta, a própria norma prevê a revisão dos riscos através de solicitação do trabalhador. Então, o trabalhador também deve estar ali antenado se há algum risco que não está bem gerenciado e ele pode levantar a mão e falar, opa, peraí, estamos precisando de ajuda nesse tema. Então, é papel do trabalhador cumprir o direcionamento e trazer propostas e sugestões de melhoria. Muito bem, falando em melhoria, como as empresas podem se preparar para cumprir, né, as novas diretrizes da NR1, até a data da vigência, em maio de 2025, e quais são aí as possíveis consequências para aquelas que não se adequarem a essas mudanças? Eu acho que o primeiro grande passo para a adequação é entender aonde eu estou, né? Para falar um pouco sobre para onde nós vamos, a gente precisa entender onde nós estamos. Então, as empresas deveriam ter aí um diagnóstico, um processo de auditoria, um processo de avaliação interna para entender o nível real de maturidade dos seus processos de saúde e segurança do trabalho e, após esse diagnóstico, entender o que falta, né? Com certeza, todas as empresas ainda precisam se adequar à análise dos riscos psicossociais, até porque a vigência é só a partir de maio. Então, fazer um diagnóstico bem feito e entender quais os pontos de melhoria. E aí, cada vez mais, o papel de uma consultoria especializada, como é a ideal, cada vez mais se faz presente e necessária. Não só para garantir que o ambiente de trabalho seja mais legal de maneira harmoniosa e de maneira jurídica, então que seja um ambiente seguro, um ambiente saudável e que também garanta para o empregador segurança jurídica, mitigação de passivos trabalhistas e para o empregado um ambiente saudável e seguro para exercer suas atividades. Guilherme, e onde a gente pode encontrar nas redes sociais aí a Ideal? Como que o telespectador pode achar vocês? A Ideal, a gente fica localizado na rua Temístocles Rocha, ali bem próximo ao Colégio Primícias, mas é muito fácil achar a gente aí, só ir no Instagram, @idealsst, acredito que a única seja a nossa, e qualquer coisa é só nos chamar via telefone, WhatsApp, Instagram, ou ir lá na Temístocles Rocha, teremos prazer em receber a todos, tá, pessoal? O prazer foi nosso te receber aqui, obrigado e volte sempre aí falando com a gente sobre essas atualizações que acontecem dia após dia. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá?